como é que se dá essa questão de vereadores? Se é os mais votados, como é que isso acontece? Também, como é que é essa história dos partidos? Aí agora o pessoal está começando a falar no quociente eleitoral. Se falou muito antes de. Vou falar isso aqui porque é voz corrente. As pessoas falam muito do desgaste da Câmara Municipal, que existe um desgaste, que precisa renovar, por exemplo. Né? Isso é voz corrente, a gente escuta falar essas coisas. Mas como é que se dá a eleição de vereador? Eleição de prefeito. Vou pegar aqui um exemplo assim. Tipo, vamos imaginar que 47.200 pessoas, estou chutando aqui esse número, resolvam ir votar na eleição agora de 24. E desses votos para prefeito, nós teremos voto para 3 candidatos a prefeito, votos brancos e votos nulos. E ganha a eleição aquele que tiver o maior número de votos. Simples assim. Então, um candidato tirou 20, o outro 15, o outro 10, ganha a eleição majoritária quem tirar o maior número de votos. Não tem muito segredo, não tem segredo. Na eleição proporcional é diferente, porque a eleição proporcional ela acontece em função dos partidos. E na eleição proporcional, como é que acontece o cálculo, João? Por exemplo, como é que é... Vamos lá. Vamos imaginar que votem 47.200 pessoas. Estou chutando esse número porque é fácil de fazer a conta. E que desses 47.200 pessoas, 42 mil votos sejam dados a candidato. Candidato A, candidato B, candidato C, candidato D. 42 mil pessoas foram lá e votaram em algum candidato. 2.200 pessoas foram lá e, ao invés de votar num candidato, votaram num partido. Lá, quando você vai votar para vereador, você tem a possibilidade de votar num candidato ou na legenda partidária. Eu sou simpático de tal partido e, ao invés de votar num candidato daquele partido, nenhum me agradou, mas eu quero votar naquele partido. E aí eu voto na legenda partidária. Então, nessa eleição, vamos dizer que aconteçam 2.200 votos dados a legendas de partido. 2.000 pessoas resolvam branco, votar em branco, e 1.000 pessoas anulem o seu voto. Então, dos 47.200, você tem 42 mil votando em candidato e 2.200 votando em legenda, 2.000 em branco, 1.000 em nulo. E aí você vai para a primeira conta, que é os votos válidos. O que define a eleição de vereadores são os votos válidos. Os votos válidos é o voto dado a candidato e o voto dado à legenda. Então, 42 mil supostamente dado a candidato, mais 2.200 de legenda, 44.200. Esse é os votos válidos. E é em cima dos votos válidos que eu calculo o quociente eleitoral. O que é o quociente eleitoral? É o número de votos válidos, esses 44.200, que supostamente pode acontecer, dividido pelo número de vagas. Quantas vagas tem a Câmara daqui? 17. Então eu pego os 44.200, divido por 17 e acho um número, que nesse caso aqui, no nosso exemplo, dá 2.600. E aí eu achei o quociente eleitoral. Para que serve o quociente eleitoral? Para me calcular quantas vagas cada partido consegue obter. Todos os partidos, para um partido ter direito a uma vaga, quanto é o quociente? 2.600. Então, se um partido atingiu 2.600, entra na disputa e passa a ter direito a disputar uma vaga. Tem direito a uma vaga. Se ele atingir 5.200, 2 vagas. Se ele atingiu 7.800, 3 vagas e assim sucessivamente. Mas são 17 vagas. No final desse processo todo, sobra vaga. Porque quando um partido faz 5.2, ele só leva 5. Sobra 0.2. O outro fez 3.9. Quase fazia 4 vagas. Mas ele não fez, então ele leva 3 vagas. E no final, fica sobrando vagas. Terminada essa primeira fase, como é que se dá a escolha? Partido A fez 5.200 votos.
teve direito a 2 vagas. Quem serão os candidatos que ocuparam essas 2 vagas? Os 2 mais votados do partido A. Os 2 mais votados do partido A. Qual é a exigência para... Qual é a outra exigência para ser eleito nessa primeira fase? O partido obter vaga, ou fazer o quociente eleitoral, e o candidato tirar pelo menos 10% desse quociente eleitoral. Terminou a primeira rodada, vamos para a segunda. Quem tem direito de participar dessa segunda rodada para essas vagas que sobraram? Nessa entra todos os partidos que já participaram da primeira, mais os partidos que conseguiram atingir 80% do quociente. Na segunda fase, botamos o partido, todos da primeira, mais os que tinham 80% do quociente, só que só 2 candidatos atenderam o pré-requisito de ter os 80% do quociente, os 20% do quociente eleitoral. E ao final, 14 mais 2 dá 16, ainda tem uma vaga. E aí nós precisamos fazer a terceira rodada. Essa terceira rodada entram todos os partidos e todos os candidatos. E aí sim, até que se complete as 17 vagas, você não encerra esse cálculo. Quando completa, está feita a nova composição da Câmara. Só para o pessoal entender, são cálculos que eu estou falando aqui, mas para a pessoa entender, por exemplo, por que é que numa eleição um candidato tira 800 votos, fica de fora, e um outro tira 600 e entra. Por quê? Vai depender do número de vagas do partido em que o candidato está, vai depender do número de votos que ele tira em relação ao quociente eleitoral e o número de candidatos que tem muito potencial ou pouco potencial eleitoral em cada partido. Depois a gente pode até ver isso com exemplos assim bem práticos em tela para facilitar a vida dos eleitores, entender esse processo também. E até dos próprios candidatos, que alguns, eu entendo que muitas das vezes tem até dúvida de como é que se dá esse processo. Mas é comum, e vocês verem muito isso na eleição de deputado, um deputado tira 100 mil votos para deputado federal, não se elege, o outro tira 50 e vira deputado. E para vereador e deputado estadual da mesma forma.